Esse é um seminovo. Um seminovo. Oh, obrigado. Ele vai me chamar a atenção a palestra inteira. Tá certo. Tem que ficar aqui. Vai ser difícil, hein? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais esta noite, onde estamos trazendo para vocês um tema preconceitos que foi tirado do reformador da revista Reformador de junho de 2017. Temos muita coisa para falar. Bom, mas como até meia-noite é dia de hoje, né? Então vamos começar. Vamos fazer algumas definições para a gente poder ficarmos alinhados com o objetivo. Preconceito é um juízo de valor ou atitude formulada antecipadamente, por isso que tem o prefixo pre, sobre algo ou alguém. E a avaliação essa, sem fundamento, reflexão ou conhecimento prévio. Nas relações sociais, manifesta-se como aversão, intolerância ou discriminação contra indivíduos ou grupos, com base em sua raça, gênero, orientação sexual, religião ou nacionalidade. Então, acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, agora alinharmos essa questão, definindo o que é preconceito, né? É um conceito que você forma previamente, sem ter base nenhuma daquilo que você está formulando. Vamos falar rapidamente sobre alguns tipos de preconceito. Eu fiz uma pesquisa, eu fiquei horrorizado. Tem mais de 26 tipos de preconceito. Eu selecionei alguns aqui, só para a gente dar uma passada. Preconceito racial é discriminação baseada na raça, cor da pele, orientação étnica. Exemplo, tratar pessoas de forma diferente por serem negras, brancas, indígenas ou asiáticas. Presumir características intelectuais ou morais com base na cor da pele. Então a gente acha que esse é mais ou menos inteligente em função da raça dessa pessoa. É um preconceito, é um tipo de preconceito. Preconceito étnico relaciona-se à origem cultural, nacionalidade, língua ou tradições de um povo. Exemplos: discriminação contra povos indígenas, hostilidade contra imigrantes, rejeição entre diferentes nacionalidades. Acho que tudo que a gente está lendo até agora aqui, todos nós conhecemos e infelizmente sabemos que existe. Preconceito religioso consiste em discriminar pessoas por suas crenças religiosas ou pela ausência delas. Interessante, né? Quando a gente fala preconceito religioso, a gente pensa que o preconceito existe só para aqueles que têm religião. Os ateus também são discriminados. Então, a intolerância contra cristãos, muçulmanos, judeus, espíritas, budistas ou religiões de matriz africana, principalmente as religiões de matriz africana, têm sido bombardeadas constantemente, que é ridicularizar alguém por sua fé. Preconceito de gênero, sexismo, baseia-se no sexo ou no gênero da pessoa. Exemplos: afirmar que determinadas profissões são apenas para homens ou apenas para mulheres, e existência de diferenças salariais significativas entre homens e mulheres. Isso existe, né? Misoginia é o ódio, desprezo ou aversão às mulheres. Pode manifestar-se por violência, humilhações, exclusão de espaço de poder. Eu vi uma pesquisa agora recente, em 2025, mais de 1.500 mulheres foram mortas por misoginia no ano passado. Uma estatística que envergonha. No Brasil, desculpa, eu esqueci de fazer o parênteses no Brasil. Isso nos envergonha muito.
Capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial. Pode envolver subestimar suas capacidades, negar a acessibilidade e excluir do mercado de trabalho. Eu, quando era garoto, eu ia muito com a minha avó na casa de uma sobrinha dela. E eu me lembro que tinha um quarto que a gente não podia entrar. Eu era muito garoto. Porque ali naquele quarto estava a irmã da minha avó, que tinha uma deficiência mental. Então é como se ela tivesse uma doença contagiosa, que ninguém pudesse falar com ela. Mas isso, infelizmente, há uns 50 anos atrás, 55 anos atrás, isso era comum nos lares. As pessoas se envergonhavam dos parentes que tinham esse tipo de deficiência e colocavam eles excluídos do campo. Levavam alimentação para ele, cuidavam deles, mas não permitiam que ele convivesse socialmente em família. Infelizmente, isso era muito comum. Hoje mudou muito nesse sentido. Etarismo, preconceito baseado na idade. Interessante, quando eu vi isso aqui, eu pensei, o etarismo é só com relação aos mais velhos, né? Mas não, olha só. Preconceito baseado na idade, ele pode atingir idosos e jovens também. Os idosos, considerar idosos incapazes apenas pela idade. E os jovens, desvalorizar os jovens por falta de experiência. Interessante, a parte do jovem eu pensei que não existisse, mas também, de uma certa forma, é um preconceito. Então eu não vou admitir esse jovem porque ele não tem experiência. Ué, quando é que ele vai ter experiência se ninguém admite ele para trabalhar? Preconceito social de classe, relaciona-se à condição econômica. Exemplo, discriminar pessoas pobres, julgar alguém pela profissão local, local onde mora ou vestimenta. Isso eu vou falar para vocês, já aconteceu comigo. Em 1985, 1986, quando teve o plano cruzado, deve ser da época de poucos aqui. Foi um plano econômico lançado pelo governo da época que tirava 3 zeros da moeda. Então, por exemplo, quem tinha R$1.000 na conta passou a ter R$1. E eu me lembro que no dia seguinte ao lançamento do plano, eu fui ao banco, todo mundo foi ao banco correndo, para poder ver os seus extratos, entender um pouco o que estava acontecendo. Eu cheguei no banco cheio de gente, que tudo danado, tinha aqueles terminais que tu ia lá, tirava, aí imprimia o extrato, né? Aí tinha um senhor, a calça dele era mais ou menos da cor da minha aqui, a camisa eu não me lembro, já faz tanto tempo que eu não me lembro. E a calça estava toda suja de barro, aqui assim, aqui, ele estava com chapéu, ele estava com uma camisa, a camisa não me lembro a cor, mas era uma camisa assim social, mas bem surrada e dobrada aqui dessa forma. Eu não me lembro se era sapato ou bota também, todo sujo de barro. Aí ele chegou para mim assim: meu filho, você podia me ajudar e ver para mim o meu saldo, que eu não estou entendendo muito bem? Eu peguei o saldo dele, é muito engraçado, eu peguei o saldo dele, eu olhei, porque do saldo desses dias, né, desses dias após o plano, o banco ele dava um saldo na moeda antiga e na moeda nova, para você poder se situar. Aí eu olhei o saldo dele, estava 900 mil da moeda nova, entenderam? Estava com menos 3 zeros da moeda antiga, e era 900 mil da época. Era muito dinheiro, muito. Sabe o que eu pensei? Sem nenhum tipo de preconceito social, está errado o saldo dele. Só porque ele estava vestido dessa forma. Eu encaminhei ele para o caixa. Vocês acreditam nisso? Eu encaminhei ele para o caixa e eu entendi que o saldo estava errado. Era muito dinheiro, eu não sei quanto que seria, mas era assim, foi um negócio que me chamou tanta atenção. Eu falei, está errado isso. Com toda certeza, se ele tivesse de terno, gravata, com sapato lustrado, com uma maletinha, eu ia falar para ele: só tem 900 mil da época na conta. Eu ia duvidar daquilo daí. Isso é um preconceito. Você pode não ter aquele preconceito direto, fazendo com que a pessoa fique de um lado e você fique do outro, mas tem aquele preconceito que infelizmente está cristalizado dentro da gente de gerações a gerações.
Isso é um tipo de preconceito. E às vezes a gente não se toca nisso daí, a gente não percebe a gravidade que é isso, porque a gente vai deixando isso acontecer. Vai deixando. Gordofobia, preconceito com pessoas gordas, pode ocorrer por meio de piadas, exclusão, suposição de falta de disciplina ou competência. Essa pessoa é gorda porque não tem disciplina nenhuma, não quer fazer uma dieta, não quer fazer um exercício, não quer se alimentar decentemente. Fora das piadas, né? E exclusão de muitas coisas. Eu estava sem viajar há muitos anos, viajei logo depois da pandemia e entrei num avião da Azul. Meu Deus do céu, o banco é uma vergonha. Você que viajou agora recentemente aqui, voo doméstico, nossa, o banco é uma vergonha. Cabeça. Ano passado eu tinha muito viajando pela avião. Eu sou um pouco do banco, tudo apertado. Eu não sei como seria uma pessoa, eu peso 74 quilos. Eu não sei como uma pessoa que pesasse, por exemplo, 90, se iria caber naquela poltrona, né? Nem sei se posso chamar aqui de poltrona. Horrível, horrível. Preconceito político e ideológico. Quase não temos, graças a Deus, né? Hoje em dia vivemos uma harmonia tremenda. Consiste em hostilidade e discriminação baseada em opiniões políticas ou ideológicas. Pode envolver exclusão social, ofensas, brigas familiares, separação de amigos, e tantas outras coisas que infelizmente a gente está vendo acontecer há cerca de uns 10 anos para cá. Infelizmente. Eu grifei esse aqui com relação à orientação sexual e identidade de gênero. Discriminação baseada na orientação afetivo-sexual de uma pessoa, que pode atingir pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pansexuais, assexuais, entre outros. Nós decidimos fixar nesse item. São tantos, né, para a gente falar, mas decidimos fixar nesse item para a gente falar um pouquinho. Qual é a posição da doutrina espírita com relação à homossexualidade? Esse tema é um tema muito polêmico. Cuidado na hora de falar esse tema, porque, gente, tem que ter cuidado nenhum. A doutrina espírita é extremamente clara, a gente vai ver aqui. Extremamente clara. Não podia ser mais clara. E eu peguei uma estatística aqui em 2025, nós tivemos 237 homicídios, 20 suicídios. Quer dizer, isso equivale a uma morte violenta a cada 34 horas dos nossos irmãos homossexuais. Apesar, né, nós tivemos uma redução de 2024 para 2025 de 34%. Em 2024 nós tivemos 291 mortes. Um dado estatístico. Sabe esses 20 suicídios aqui? 58% desses suicídios são jovens homossexuais com menos de 17 anos. A maioria de que é suicida nessa condição são jovens com menos de 17 anos. Estarrecedor esse dado, né? Porque não encontra o amparo necessário dentro de casa. Vocês não imaginam o que é a pessoa por dentro, o conflito que ela tem dentro dela, não só físico, como psicológico. É uma guerra que ela vive para poder se decidir o que fazer da vida dela. Um lado, como diz uma música de Gonzaguinha, né? Um lado gritando que sim, o outro lado gritando que não. E muitos não conseguem passar por essa fase até se tomar uma decisão, e infelizmente, perdem a vida dando conta da própria vida. Eu recomendo depois, vou deixar para vocês aqui, esses livros, Sexo, Vida e Sexo, de Emmanuel, Sexo e Obsessão, de Valdo Pereira Franco, Minha Família, Raul Teixeira, Educação e Vivência, de Raul Teixeira, e Dias Gloriosos, de Joana de Ângelo. Tá bom? Depois eu deixo aqui esse livro para vocês. Acho que nós temos quase todos eles na biblioteca. Bom, como a gente vai falar de ideologia de gênero, né? Então, ideologia é um conjunto de ideias, crenças e valores que orienta a visão de mundo de uma pessoa ou grupo,
influenciando suas ações políticas e sociais. O termo possui interpretações que variam conforme o contexto. Então, tem várias interpretações com relação à ideologia. E o gênero é aquilo que se identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino. Isso é a definição clássica. E tem um conflito de gênero. É quando o indivíduo se sente totalmente diferente do gênero que possui. A mulher, embora tenha um corpo feminino, sente-se como um homem. O homem, embora tenha um corpo masculino, sente-se como mulher. Surgem, portanto, as crises de identidade de gênero, que poderão, em alguns casos, gerar a busca pela transexualidade, mudança de sexo através de cirurgia ou tratamento hormonal. E em outras pessoas, poderá gerar apenas os dramas e sofrimentos íntimos, de forma que cada um que apresente esse conflito poderá ter reações diversas de acordo com a bagagem intelectual, emocional e moral que o espírito reencarnado traga de suas vidas sucessivas. Tenho certeza absoluta. Nessa encarnação, nós estamos uns como homem, outros como mulher. Mas para que possamos ter uma vivência plena, adquirir as experiências de um espírito em sua totalidade, nós iremos passar pelas encarnações, ora como homens, ora como mulheres. O espírito não tem sexo. E muitas vezes, quando o espírito, durante muitas encarnações, veio reencarnando como homem, e numa outra encarnação, por uma necessidade de reajuste com a sua consciência pesada, ele precisa reencarnar como mulher, ele pode trazer ainda em seu perispíritos traços da última encarnação. Ou, ao contrário, como mulher, durante muitas encarnações, e reencarna como homem, trazendo fortemente esses traços em seu perispírito. Daí os conflitos. Vou colocar uma posição contra e uma posição a favor, sem adotar nenhum juízo de valor. As posições contra a identidade de gênero. O Estatuto da Criança e do Adolescente artigo 17, temos: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Isso está no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, atentar contra a formação de identidade de uma criança com uma ideologia que não tem respaldo científico e extremamente materialista é atentar contra a humanidade, é pôr em risco a saúde mental das crianças e jovens. Isso é a opinião da maioria das pessoas que são contra a identidade de gênero. Agora, a opinião daqueles que são a favor. Na visão de muitos pedagogos, trabalhar desde a infância o entendimento de que os conceitos de homem e de mulher são uma construção social e que a sociedade deve reconhecer a existência de outras orientações de gênero pode evitar o preconceito, a homofobia e a violência contra mulheres e minorias não heterossexuais. O que o Livro dos Espíritos fala? Os espíritos têm sexo? Não. Como entendeis? Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatias, mais baseados na afinidade de sentimentos. Continuando. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. O Livro dos Espíritos, continuando:
Quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Entenderam essa pergunta e a resposta? Não importa para o espírito, é a necessidade que ele tem de evolução. Se ele precisar ver mais uma, 2 encarnações como mulher, ele virá. É uma necessidade dele, de provas que ele precisa ser submetido para seguir em frente o caminho evolutivo dele. Então, se vai ser homem, se vai ser mulher, é a necessidade de cada um. E vem os comentários de Kardec. Como devem progredir em tudo, cada sexo, cada posição social oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia os que sabem os homens. Como a providência divina é sábia, né? Nós só conheceríamos só o lado masculino, os sentimentos, as preferências, as habilidades. E a Revista Espírita, de 1866, olha só, hein? As almas ou espíritos não têm sexo. Foi o extrato dela, né? Os sexos só existem no organismo. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que devam sofrer. Mudando de sexo, sob essa impressão, e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Foi o que nós falamos aqui agora. Então pode ser que ocorra numa determinada encarnação que ainda vem essas preferências ainda marcadas em seu espírito. Então, um resumo das premissas doutrinárias. O espírito não tem sexos específicos e pode se reencarnar em corpos masculinos ou femininos. As diferenças biológicas dos corpos masculinos e femininos são usadas pelos espíritos para ter experiência específica nas suas reencarnações. O que leva o espírito a escolher reencarnar na condição masculina ou feminina são os tipos de experiência que quer ter durante sua encarnação. Estamos sendo até repetitivos, mas é intencional. A homossexualidade não tem nada de anormal e é perfeitamente explicável e compreensível à luz da reencarnação e da doutrina espírita. O homem ou mulher que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico. A gente não costuma dizer aqui que quando em uma determinada encarnação tivemos a oportunidade de nascer abastados, ricos e fizemos mau uso dessa fortuna, que normalmente numa outra experiência reencarnatória a gente veio com dificuldade financeira justamente para poder ter esse entendimento. A gente não fala isso aqui? Que também é a mesma coisa. Então, se você for uma pessoa, né, a gente vê agora, né, acontecendo muito isso, infelizmente, as pessoas maltratando as mulheres, usando da força física, da força psicológica, com toda certeza um dia renascerão como mulheres, para poder entender tudo que ele fez ali no passado. Mas vai ser mostrado para ele? Não, dessa forma que a gente pensa, não. Não é, porque a gente tem o esquecimento do passado. Mas isso está dentro dele, guardado dentro dele, e ele vai saber sobre isso daí. Então é necessário passar por essa experiência, principalmente quando a gente abusa, né? Como ele diz aqui, né? A gente abusa dessas faculdades. Uma pergunta para nós agora aqui. Qual dos dois é homem e mulher? Vocês sabem definir? Do direito é homem. Do direito é homem? É? Eu não consigo. Eu não consigo, mas se alguém consegue. Quem é preto e quem é branco? Vocês conseguem definir? Ué, não? Nem eu. Quem é cristão e quem é ateu? Quem é homossexual e quem é heterossexual? Consegue definir?
Quem é de esquerda e quem é de direita? Não custa nada perguntar, né? De repente as pessoas conseguem responder. Quem é evangélico e quem é umbandista? Isso em falando de matéria. Não estou falando de espírito, estou falando de matéria. Isso é matéria. E muitas vezes fazemos um pré-julgamento preconceituoso de irmãos nossos que estão na mesma caminhada com tanta dificuldade quanto nós temos. Redigimos um texto aqui que seria uma espécie de uma conclusão, que a gente não quer ser pretensioso, mas observamos com satisfação a indignação dos mais jovens com relação às... Pois não? Obrigado. Muito obrigado. Desculpa, Rogério. Observamos com satisfação a indignação dos mais jovens com relação às formas mais comuns de preconceitos que ainda observamos em nosso meio, sobretudo contra as mulheres, os pretos e os homossexuais. Achamos fundamental e absolutamente inegociável o conceito de que todos somos iguais, ou seja, nenhuma pessoa tem mais ou menos valor devido à sua condição social, suas características físicas, culturais, intelectuais, religiosas, políticas, filosóficas, ou seja lá o que for. Entretanto, é igualmente inegável o fato de que todos nós somos diferentes, pois não existem dois seres humanos iguais, dois seres humanos que sejam exatamente iguais, nem física e nem psicologicamente. Não deixa de ser um paradoxo, é verdade, mas o que nos faz iguais é exatamente a nossa diferença. Todas as vezes que oprimimos comportamentos, direitos ou pessoas, a tensão aumenta até o ponto em que a situação se torna insuportável, gerando uma reação, quer dizer, um rebote, que pode inverter a situação, mudando de mãos o poder de determinar quem ou o que é e quem ou o que não é desejável para a sociedade, que é o tal do movimento pendular, né? Ora um está aqui, ora o outro está aqui, ora um manda, ora o outro manda. Então, gente, a única forma de categorizarmos as pessoas é por suas atitudes para com os outros, para com os que dividem elas a sua existência, seu espaço, seus recursos. O que torna uma pessoa pior ou melhor do que a outra é a sua habilidade de olhar para a necessidade alheia, antes mesmo de pensar na sua. É a capacidade de amar, é a capacidade de servir. E eu queria encerrar com uma mensagem que recebemos de um irmão desencarnado. Eu queria passar para vocês. Boa noite, meu amigo, meu irmão. Que olhar é esse? É espanto ou compaixão? Pode não parecer, mas sou igual a você, passando por esse mundo de provas e expiações, aprendendo a viver. O meu corpo é igual ao seu, tem carbono, ferro, magnésio, sódio e tantos outros elementos que Deus nos deu. Posso ser homem, posso ser mulher caminhando pela imortalidade na necessidade que a mim couber. O que sou hoje? O que sou hoje? Não consigo responder. Homem em um corpo de mulher, mulher em um corpo de homem. Mas tenha certeza, é algo que me faz sofrer. Sofrer por aquilo que grita dentro de mim e que não consigo entender.
o que eu sou, quem eu sou? Onde está a resposta para isso? Você me ajuda a encontrar? Mas primeiro, mude o seu olhar. Não preciso de espanto ou compaixão, preciso apenas da sua compreensão. E se não for pedir muito, apenas um cadinho do seu amor, para abrandar a minha dor. Ah, meu querido irmão, eu peço a Deus que lhe ampare e lhe dê muita luz. Mas tenho ainda um último pedido. Gostaria de ver seus braços abertos, me acolhendo em seu regaço fraterno, assim como Jesus fez na cruz.